Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num material bem legal. Trechos do livro O Poder das Circunstâncias, do Sam Somers. Oi. E a ideia aqui, né, é explorar como as situações, o contexto todo em volta da gente moldam o que a gente faz, o que a gente pensa. Exato. E, assim, muitas vezes mais do que aquela personalidade que a gente adora achar que explica tudo. É uma tendência forte nossa, né? Olhar para a pessoa e meio que ignorar o cenário. Totalmente. O autor até chama isso de WYSIWYG. What you see is what you get. Tipo, o que está na cara é o que vale. Uhum. Pensa naquele exemplo clássico do livro, O Enigma do Apresentador de Game Show. Por que a gente acha que uns apresentadores são, sei lá, super gênios? Ah, porque eles sabem todas as respostas, né? Parece óbvio. Parece. Mas as respostas são dadas para eles. É aí que está o pulo do gato. A gente vê o cara sabendo tudo e pensa, nossa, que inteligente. E esquece completamente da situação. Ele tá lendo um cartão, a gente atribui à pessoa, não ao contexto. E isso não é só achismo. Tem aquele estudo de Stanford que é impressionante. Pegaram estudantes, dividiram, uns faziam perguntas difíceis, os perguntadores, E os outros respondiam, os tudo competidores? na sorte, quem era quem. Isso. E mesmo todo mundo sabendo que o perguntador tinha uma vantagem óbvia, porque ele criou as perguntas, né? Claro. Na hora de avaliar, quem assistia achava o perguntador bem mais culto, mais conhecedor. Passaram por cima da situação. É o tal erro fundamental de atribuição na veia. E é interessante pensar por que a gente cai tanto nisso. Parece que tem a ver com como o nosso cérebro funciona, sabe? Como assim? Situações são ahn, meio abstratas, né? Mudam o tempo todo. Já as pessoas, elas são concretas, a gente vê. Analisar o contexto exige um esforço a mais. Faz sentido. Dá mais trabalho pensar em tudo que está rolando em volta. Exato. E tem outro estudo que mostra isso bem. O da mulher que parecia ansiosa num vídeo. Quando falaram pro pessoal que ela estava falando de um tema super íntimo, tipo fantasias sexuais, Ah, e o pessoal ajustou, né? Ah, claro, por isso ela tá nervosa. A situação explicava. isso. Mas para um outro grupo que estava ocupado tentando decorar umas palavras ao mesmo tempo, Hum, com a cabeça cheia, é. eles não fizeram esse ajuste. Mesmo sabendo do tema delicado, eles julgaram a mulher como sendo ansiosa por natureza. A sobrecarga mental meio que bloqueou a análise do contexto. Caramba, como a nossa mente simplifica as coisas, né? E falando em situação mandando no comportamento, tem um estudo do bom samaritano. Esse é pesado. Nossa, isso é clássico. Seminaristas indo dar uma palestra. E alguns iam falar justamente sobre a parábola do bom samaritano. Imagina. No caminho encontravam alguém caído precisando de ajuda. E o que mais indicava se eles iam parar para ajudar ou não? Não era a religiosidade nem o tema da palestra, era a pressa. Se disseram para eles, você está atrasado, quase ninguém parava. Mesmo indo falar sobre ajudar o próximo. Pois é. Agora, se falaram, você tem tempo de sobra, aí a maioria ajudava. A situação estar com pressa ou não foi muito mais decisiva que a personalidade ou as crenças. Quem nunca, né? Fez algo diferente por pura pressão do tempo. Total. E essa influência da situação vai além da pressa individual. Ela parece muito forte em grupo. É a pau da inércia da inação. Ah, tipo, quando tem muita gente e ninguém faz nada. Exatamente. O estudo da fumaça na sala mostra isso. Se a pessoa está sozinha e começa a entrar fumaça por baixo da porta, ela age rápido. Levanta, vai ver o que é. Ok, esperado. Mas se ela está numa sala com outras pessoas que na verdade são cúmplices do estudo e ficam paradas, fingindo que nada está acontecendo, Aí ela fica sem saber o que fazer. pior, na maioria das vezes ela também não faz nada. Ela olha para os outros, vê que ninguém está reagindo e pensa, ué, talvez não seja nada grave. Usa a calma dos outros como desculpa para não agir. Nossa, É o anonimato, a difusão de responsabilidade. Ah, tem tanta gente aqui, alguém vai fazer alguma coisa. E no fim, ninguém faz. Assustador, né? muito. E perceber isso muda tudo. Desde como a gente lida com alguém no dia a dia, tipo, sei lá, um atendente que parece grosso. Sim, como o autor conta da agente da companhia aérea, a Marta. Ele parou para pensar na pressão que ela deveria estar sofrendo no contexto dela. Exato. E vai até situações muito mais sérias. Interrogatórios policiais, por exemplo. Uma coisa é criar um ambiente de confiança. Outra é usar coação,
Pressão? O caso do Mord Tuncliffe, que o livro menciona. Um cara que confessou um crime que não cometeu sob uma pressão situacional enorme. Mostra o perigo de ignorar o poder do contexto. E é interessante que essa sensibilidade para o contexto não é igual em todo lugar, né? Não mesmo. Tem pesquisas que indicam que culturas orientais, por exemplo, tendem a dar mais peso para esses fatores situacionais do que as ocidentais, que focam mais no indivíduo. Então, talvez seja algo que a gente possa aprender, a ficar mais ligado no cenário. Eu acho que sim. E vale a pena tentar, porque reconhecer o peso das circunstâncias pode deixar a gente mais paciente, talvez, mais tolerante. Entender que o comportamento do outro não é só um reflexo de quem ele é, mas também uma resposta ao que está acontecendo com ele. Exatamente. Em relacionamentos, por exemplo, casais que conseguem atribuir os problemas a fatores externos, tipo estresse no trabalho, falta de sono, e não só a defeitos do parceiro, tendem a ser mais resilientes, mais felizes juntos. Então, para amarrar a ideia central que a gente tirou dessas fontes hoje, a gente de forma quase automática subestima demais o poder das situações e superestima demais o papel da personalidade fixa para explicar por que as pessoas fazem o que fazem. E isso vale pra gente também, né? Não só pros outros. Com certeza. Não é que personalidade não exista. Claro que existe. Mas o nosso jeito natural de ver as coisas parece meio desregulado. A gente fica tão focado na pintura, na pessoa, que esquece de olhar para a moldura, para o contexto que dá forma e sentido para tudo aquilo. Exato. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se as situações têm tanto poder assim para moldar o que a gente faz, o que a gente julga, até o que a gente sente, qual é o alcance real da nossa liberdade, do nosso controle? Boa pergunta. E pensando de forma mais prática, como a gente pode usar essa consciência do contexto no dia a dia para tomar decisões melhores, para interagir com mais empatia, para talvez até, sei lá, criar situações melhores para a gente e para os outros? Fica aí para a gente pensar.